meu nome é Eduardo Blom Benzios. Ninguém me conhece aqui pelo meu nome completo, o pessoal me chama de Blom, que é um dos sobrenomes, né? Eu tenho 36, mais de 36 anos de Karatê Vadô, na organização Vadokai Brasil, sob a tutela do Shihan, né? do Shihan mestre, né? Shihan Michizubuyo, né? Hoje eu sou o quinto Dan, recém-tirado de Karatê Vadô. Eu tinha feito judô, que é uma luta que eu também adoro e respeito. Eu fiz jiu-jitsu também, mas em paralelo. E o judô é uma arte marcial fantástica, né? Então eu sempre gostei desse mundo, né? E aí o karatê me chamou a atenção por ser uma coisa, talvez que eu gostasse de golpe, de soco, de chute, etc. Me chamou a atenção e me pegou numa fase que a minha autoestima estava meio ruim, tá? Pré-adolescente, problema em casa, problema na família, e eu queria estar no ambiente, me sentir mais seguro. E aí eu passei numa academia de karatê, sentei, olhei, poderia ser uma academia de outra arte marcial, mas foi a de karatê, e eu sentei, gostei do ambiente, gostei da maneira que fui tratado, e toda aquela hierarquia, respeito, disciplina que a arte marcial japonesa tem, né? Existe ainda, né, um arquipélago no sul do Japão chamado Okinawa, que tinha muito mais uma influência aí da China do que no Japão, isso no século XIX, até o século XIX, até ser incorporado pelo Império Japonês. Então eles meio que pegaram uma arte que já existia em Okinawa, né, ainda que não tinha o nome de Karatê, com vários mestres. O Funakoshi, ele tinha esse sonho de difundir essa arte no Japão, né? O Jigoro Kano ajudou, né? E eles criaram aí vários nomes de estilos, dependendo do mestre, etc. Mas todos eram Karatê e continuam sendo Karatê, né? E mudaram o nome, evoluíram o nome para Karatê Mãos Vazias. E daí o Karatê foi incorporado como uma arte marcial japonesa. Algumas organizações no Brasil, né, que treinam o estilo Vadô, né? E a JKF Vadokai Brasil, representada pelo Shihan Michizubuyo, né? Ele é nono Dan. Ele treinou com o fundador do estilo Vadô, né, no Japão, e veio para o Japão muito jovem. Ele trouxe o estilo aqui para o Brasil, né? O nosso fundador, o fundador do estilo, que foi o mestre Otsuka, ele antes de treinar Karatê, ele treinou o Jiu-Jitsu japonês. O que era o Jiu-Jitsu japonês, tá? Que é um conceito um pouco diferente do Jiu-Jitsu que a gente está acostumado a ouvir, né? Era um Jiu-Jitsu que o próprio mestre dele tinha a base de Kenjutsu, que era a luta de espada, de outras artes marciais puramente japonesas, tá? E ele agregou essas técnicas para o Karatê. Ele já era mestre nisso, ele começou a treinar com o fundador do Karatê, né, o reconhecido oficialmente como fundador do Karatê, que é o Funakoshi. Ele treinou o Shotokan, ele se formou como professor, como sensei também em Shotokan, e aí ele olhou o Shotokan, sem menosprezar o Shotokan, pelo amor de Deus, não é isso, mas ele agregou uma série de técnicas no Karatê e acabou, em acordo com o próprio professor dele, o mestre dele, Funakoshi, em criar o próprio estilo, que foi o estilo Vadô, onde ele agregou técnicas específicas da outra arte marcial que ele também era mestre. Então ele agregou muito mais esquiva, a nossa base é um pouquinho mais alta, não visa tanto o bloqueio direto, é um bloqueio com esquiva, ele tem projeção, né? Você tem golpes de jogar no chão, imobilização, torção, esse tipo de técnica que no Karatê não tinha tanto. Meu nome é Carlos Okada, tenho 51 anos, treino na academia com 14, treino há 37 anos. Na época eu entrei por problema de bullying na escola. Então meu pai acabou me trazendo para cá. Eu sempre quis fazer uma arte de combate, mas meu pai japonês falou: você vai aprender a lutar e comece com uma arte japonesa. E foi muito bom. Eu morava aqui no bairro, a academia é muito antiga, 60 anos de existência, né? E ter o contato com o Sensei Buyo Shihan, né, que é nosso mestre, foi uma coisa muito fantástica. Na época não tinham crianças, era eu e Tatsuya, filho do Sensei. Então, cara, a gente apanhou muito, no bom sentido, né? Porque não tinha essa medição criança e adulta até então. Mas foi uma época, assim, fantástica. Transforma e recomendo para todos uma arte marcial. Ela te estrutura, de fato, para grandes desafios que você vai ter ao longo da sua vida e que a gente é forjado no tatame no dia a dia.
Então uma arte marcial é muito mais do que muitos pensam, não é só combate, não é só MMA, não é UFC. Tem muita coisa por trás que estrutura a pessoa assim para todos os desafios que vão encontrar na fase adulta. Você aprende muito mais a perder e a apanhar e a lidar com isso, lidar com uma grande frustração, do que simplesmente você querer se espelhar num case de sucesso. O Karatê, como grande parte das artes marciais, ela é pautada na repetição. Então você fazer um movimento várias vezes de forma repetitiva requer disciplina, requer foco, requer de fato o conceito que se fala muito hoje, mindfulness, né? Você tem que estar vivendo no presente, aquele momento. E o Karatê naquela época lá atrás, há 37 anos, não tinha nenhum desses conceitos de psicologia moderna, mas era praticado sim dessa forma até então. Então grandes atletas e grandes karatecas, eu posso afirmar com toda a veemência, que se tornaram grandes homens, que souberam passar por todas as suas dificuldades e ainda assim pautado no que o Karatê ensina e trilha como caminho de arte marcial. Então para mim mudou toda a minha vida. Bom, o Karatê hoje ele é conhecido, voltando ao significado, mãos vazias, né? Que significa que você não está usando armas, apesar de alguns estilos usarem armas, tá? Bastão e tudo mais, tá? Que eram armas que já eram usadas em Okinawa nos treinamentos. Mas o que evoluiu desde então? Eles evoluíram para uma metodologia, um pouco voltando àquela história do Jigoro Kano, para entrar nas escolas, uma metodologia que fosse fácil de aplicar nas escolas. Daí que o Kihon, que aquelas bases que a gente faz as repetições e tudo mais, vieram daí, né? Então entraram uma série de metodologias para as escolas conseguirem adaptar e conseguir ensinar uma quantidade grande de alunos e difundir assim o Karatê. O combate, o Karatê, a essência que a gente sempre aprendeu, eu vou falar de 3 conceitos, mas são mais, tá? A gente fala de Zanshin, que é o espírito de combate. Você não entra com combate distraído, você entra com combate em estado de alerta. Então, desde o seu preparo físico, do seu preparo espiritual, a sua guarda alta, isso faz parte do Zanshin. A gente fala do Messen, eu tenho que olhar para o meu adversário, mas nem é um olhar inofensivo, nem é um olhar assustado, não é um olhar com raiva, é um olhar atento. Eu tenho que poder captar muito mais do que o movimento, mas a intenção da pessoa. Então o olhar tem que pegar muito mais do que só a forma, né? Coisa que hoje, quando a gente vê no esporte de combate, não é muito bem assim que a gente enxerga, né? E sem dúvida alguma o respeito. Você tem que ter receio do combate, então tem que ter um respeito por você e pelo teu adversário. O que mudou na metodologia do Karatê antigo, do Karatê moderno, que foi muito importante, tá? Tem aluno que vem porque ele quer realmente ser um atleta, tem aluno que vem porque ele gosta de uma arte de combate, motivado na nossa época pelos filmes de Bruce Lee, né? Agora tem muitos alunos que vêm por uma questão puramente física, ele quer fazer um exercício físico, outros vêm para uma defesa pessoal, outros vêm por algum problema psicológico, ou um bullying de fato, ou um problema de autoestima. E o treino de Karatê, antigamente, ele era muito duro, ele era muito pesado. Desde a forma física, alongamento, que é uma coisa complexa, porque você pode gerar uma distensão. Então os professores eles tinham uma linha muito espartana em relação aos alunos. Então eram poucos que se adequavam. Mas naquela época todos, quer queiram ou não, seguiam. Hoje em dia isso é uma outra realidade. Então hoje é importante o professor identificar o momento do aluno, o que o aluno busca de fato, e ele poder customizar no mesmo treino uma aula específica para cada tipo de aluno. Se houvesse um volume muito maior de procura de alunos, talvez ele pudesse, como muito tempo atrás, customizar turmas. Ele cria uma turma específica para um objetivo distinto. Hoje não tem mais essa possibilidade. Então, da mesma forma como foi positiva, não deixa de ser um alerta para os professores, né, que vão amanhã dar aula nas academias, ter esse cuidado de poder entrevistar não só os pais, mas o aluno no momento da matrícula. Então, diferente até do que a gente entendia há muitos anos atrás, que lugar de escola não é para educar a criança, quem educa são os pais, e na escola você passa informação, eu acho que hoje mudou muito esse conceito. Acho que tanto a escola quanto uma academia, um professor de arte marcial, ele tem ele tem um papel muito importante de poder educar essa criança assim. É um profissional que vem de fora, não são os pais propriamente dito.
Santo de casa ainda não faz milagre, né? Então o Karatê ele é importante, sim, como toda arte marcial, e tem esse papel que o professor pode desempenhar e fazer muita diferença para os alunos. Hoje existe a versão esportiva, né? E o que é a versão esportiva? É uma regra de pontos. Então, se eu socar com a mão, eu ganho 1 ponto. Se eu socar com o pé no peito, eu ganho 2 pontos. Se eu socar com o pé no rosto, 3 pontos. Se eu fizer uma queda, uma projeção, e o adversário cair no chão e eu bater, eu ganho 3 pontos também. A espada do samurai era um corte só. O Karatê até então também era isso. Era um golpe que derrubava. Só que com o tempo a gente foi entendendo, o esporte também foi evoluindo, que não fazia muito sentido isso. A gente sempre frisa que é importante para o praticante de arte marcial é ele poder realmente conhecer, dominar no bom sentido essas duas esferas. O Karatê que é marcial e o Karatê que é esportivo. O Karatê que é só esportivo, no momento de precisão, a gente não sabe dizer qual seria a eficiência no caso de uma defesa pessoal. Muitas vezes ele perdeu o aspecto do zanshin, o aspecto de você estar presente numa arte marcial, olhando para o teu adversário em estado de alerta. É um respeito do início ao fim, é uma atenção do início ao fim. Então o que a gente sempre sugere ao praticante, ao aluno, ao professor, que ele tenha muito claro essas duas linhas e que ele possa praticar e passar isso para frente também. Existe a Federação Paulista de Karatê, super reconhecida, super forte. Cada estado vai ter a sua federação. Existe a Confederação Brasileira de Karatê e ela é filiada a essa organização mundial de Karatê esportivo. Mas tem alguns estilos que têm a sua própria organização, como o Kyokushin, por exemplo. O Brasil tem uma colônia japonesa gigante, daí que surgiram tantos atletas de artes marciais, de lutas japonesas, O judô e o karatê são bons exemplos. Hoje, eu vou mencionar alguns, não dá para mencionar todos, porque senão eu vou acabar ofendendo alguém, mas hoje a gente tem um bicampeão mundial, que é o Douglas Brose. Inclusive ele treinou o nosso Gasku, que é um encontro anual que a gente faz e tudo mais. Ele puxou um treino pra gente alguns anos atrás. É um cara fantástico, um super atleta, um super lutador, Ele também está nessa disputa de vaga para os Jogos Olímpicos, mas recentemente a Valéria, que ganhou a etapa do Mundial em Istambul, ela também está disputando uma vaga nos Jogos Olímpicos. O Vinícius Figueira, vários atletas aí de ponta e disputando vagas na Olimpíada e super lutadores. O karatê esportivo é uma faceta dentro do karatê arte marcial ou luta que é muito maior, Você pratica uma parte importante do karatê, que é a velocidade, o aspecto físico da luta, o tempo da luta e tudo mais. Uma série de técnicas que você precisa ter na arte marcial como um todo, sem dúvida. O uniforme, o karatê gi, parecido com o judogi, do judô, é o kimono, totalmente japonês. Obviamente o do karatê ele é um pouco mais leve, diferente do judô, que ele precisa ser resistente porque você puxa. O karatê ele é bem, hoje em dia, antigamente era de lona, era mais grosso, mas hoje ele é bem leve, branco, não tem versão colorida. O fundador do estilo, Vado, ele chegou no 10º Dan, que é uma coisa super rara, e o governo japonês que entrega. O Jigoro Kano foi 10º Dan, de judô e tudo mais. Então é uma coisa meio que quase um ícone nacional vivo no Japão, Mas segue o sistema de graduação de faixas, que em Okinawa, na origem, não existia, E faixas coloridas, Ele começa na branca e termina na preta, e dentro da preta você tem os dans, que são vários graus dentro da preta, que vai do primeiro dan, quando você recebe a faixa preta, até o 10º dan.